Olá pessoal, tudo bem? Bom, sou Guilherme Carvalho, estou aqui ao lado do Dr. Guilherme Antonietti. Estamos começando a live simultânea no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Só para começar, a gente vai falar sobre emagrecimento saudável e sustentável. Então vão mandando as perguntas, vão questionando a gente, que a gente está aqui para responder e ajudar vocês em tudo. Dr. Guilherme? Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje nós vamos comentar de alguns procedimentos endoscópicos que a Clínica Endonet realiza, né? São uns procedimentos minimamente invasivos, com uma excelente perda de peso, tá? E sem afetar em absolutamente nada a saúde dos nossos pacientes. Bom pessoal, vamos lá. Só para a gente abrir, vamos falar de uma forma geral como funciona qualquer processo de emagrecimento. Aí a gente falando sobre balão intragástrico, sutura endoscópica, que é bariátrica por endoscopia, as fórmulas que a gente também utiliza aqui na clínica, bem como a cirurgia bariátrica. Todos eles têm o mesmo pilar. Qual é esse pilar? Que o paciente ele passe com a equipe multidisciplinar para que ele possa fazer uma reeducação alimentar, mudar os seus hábitos do dia a dia e assim ter sucesso no tratamento e depois não ter reganho de peso. Então esse é o pilar. O que esses métodos têm de tão especial? Primeiro, o balão intragástrico, ele é um método que é feito por endoscopia, é colocado um balão que ele é de silicone, que é mais resistente que o silicone mamário, e ele é inflado ali com soro fisiológico. Doutor, o que o balão faz com o paciente? Então, o balão, ele na realidade ele tem três propriedades fisiopatológicas nos nossos pacientes, né? Primeiro nós vamos criar uma barreira mecânica. Primeiro nós vamos colocar um volume adequado para o tratamento dos nossos pacientes ser o melhor possível, né? Em média, nós ocupamos em torno de 50% o volume gástrico total, tá? Com isso a gente cria uma barreira mecânica, tá, impedindo a ingestão maciça de alimentos, né? A gente faz uma plástica no estômago, sem corte, sem hemorragia, sem cirurgia, e principalmente nós não mexemos com a parte de absorção gástrica, tá? Isso é muito importante. Então o paciente não tem queda de cabelo, não precisa tomar polivitamínico. Então essa é a primeira ação, é uma ação restritiva, tá? Ocupando espaço. Segundo lugar, o balão ele fica no local específico no estômago, por isso que ele é realizado por endoscopia. O estômago, nós temos três partes: o fundo do estômago, o corpo e o antro. O fundo do estômago é o local onde produz o hormônio da fome, a grelina. Enquanto tiver alimento lá, o nosso organismo não vai mandar receptores para o cérebro dizendo que está com fome. O paciente, eu estou com fome, estou com fome. Então o balão vai criar um filme entre o balão e a mucosa, a produtora da grelina, que é o fundo gástrico. Então, os pacientes com pouca quantidade de comida vão ter uma saciedade muito precoce por um tempo muito prolongado, tá? Então, essa é uma ação hormonal, inibidora da grelina. Nós quantificamos depois, com o passar do tempo, com a presença do balão, nós conseguimos inibir em torno de 50% a 70% a produção desse hormônio. Terceiro, tem uma ação neurogênica, ou seja, causa uma gastroparesia discreta no estômago. O que é uma gastroparesia? Uma diminuição da motilidade gastrointestinal. Ou seja, os alimentos ficam por um tempo maior no estômago, tá? E por esse tempo maior no estômago, da quantidade de alimento, o paciente fica, basicamente, consequentemente a isso, mais saciado e aí prolonga o tempo de alimentação dos nossos pacientes. Só para fazer aqui um parênteses, a gente teve há um tempo atrás o balão de ar. Então, o que era esse balão de ar? Ao invés de ser preenchido com soro fisiológico, e aí esse balão que é com soro fisiológico, que é o intragástrico, ele tem um peso que vai aí de 500 a 700 gramas,
que são os ml que estão postos dentro dele ali de soro fisiológico. E isso, então, quando veio esse balão de ar, então ele não teve um sucesso tão grande. Por quê? Porque ele só causava uma das sensações que o doutor acabou de explicar. Então, por isso, os pacientes não tiveram tanto sucesso e esse balão foi descontinuado. Agora, a gente percebeu que ele está voltando também. Tem alguns médicos passando ele novamente. E hoje a gente está tendo aí algumas perguntas sobre a cápsula endoscópica, que vai ser o mesmo efeito ou até menos do que o balão de ar, porque novamente ele vai fazer um dos efeitos, que é ocupar um espaço no estômago, mas os outros dois efeitos que o doutor falou, que são mais importantes ainda, que é a inibição da fome e a saciedade precoce, ele não vai ter. Então, ou seja, é um tratamento que no meu ponto de vista, não vai ter eficácia nem próxima do balão intragástrico tradicional, que é o que é passado aí aqui na clínica há 8 anos mais ou menos, e que tem tido aí, a gente fez já mais de 2.000 procedimentos, então a gente faz estudos sempre falando sobre como funciona o tratamento para cada um dos perfis dos pacientes. Agora vamos lá. Falando agora sobre a bariátrica por endoscopia. Doutor, como é o processo desde quando o paciente chega na clínica até quando o paciente finaliza o tratamento depois de 1 ano? Vamos lá, o paciente ele é submetido a uma anamnese completa lá no consultório, na clínica. Então, em primeiro lugar, a indicação é o índice de massa corporal entre 30 a 40. Nós, com uma média de perda de peso nesses 12 meses, em torno de quase 30% do peso atual, de 25% a 30%. Tá? Então, a gente só faz nesses pacientes. Tá? Vai de 30 a 40. Eu prefiro fazer de 30 a 35. Mas se os pacientes acima de 35 quiserem fazer, a gente faz também. Mas deixamos bem claro que é um método que não é para uma perda de peso tão importante dos pacientes que já saem fora desse índice de massa corporal. Tá? Então, nós fazemos uma avaliação clínica, ver se ele já passou antes por outros métodos, desde já tentou já nutrição, medicamento, já tentou um balão gástrico. E aí, como é um método definitivo, não é um método temporário, tá? Nós deixamos bem claro para o paciente, uma vez feito, o estômago já vai tornar-se um novo estômago, uma neoformação. Ele vai ficar menor, tubuliforme. Nós conseguimos reduzir a capacidade, ou seja, o volume interno desse estômago em até 70%. Já conseguimos, às vezes, em alguns casos, até um pouquinho mais disso, mas em média 70%. No estômago de 1,5 litro, nós chegamos a uma capacidade de 300, 350 ml. Tá? É um tratamento fantástico. E aí a gente faz, feito com anestesia geral, tranquilo, com anestesista. Interna de manhã, procedimento dura em média 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20 no máximo. Interna de manhã, passa um período de 6 horas, já vai embora para sua residência, tá? Já com 72 horas, já voltando ao seu trabalho normal. 1 semana após o procedimento, já está liberada para fazer atividade aeróbica. 15 dias depois, já está liberada para fazer musculação, tá? Aí a parte alimentar, o risco do procedimento, ao meu ver, é próximo a zero, é muito pequeno, tá? Não tivemos nunca nenhum problema de hemorragia, perfuração, sangramento abrupto, absolutamente nada, perfurações. Não tivemos, graças a Deus, nenhum problema com esse procedimento, tá? E aí a dieta é um pouco restritiva no início, nos primeiros 15 dias, tá? É uma dieta que a gente chama de uma dieta líquida, hiperproteica, aminoácidos líquidos, whey protein líquido, chás, caldos, sucos, isso tudo bem equilibrado durante esses 15 dias. Os próximos 15 dias,
É uma alimentação que a gente chama de cremosa. Aí já entra o iogurte, já entra umas sopas mais cremosas. Isso é por mais 15 dias. É de uma alimentação amolecida ou uma alimentação pastosa ou branda, que já é omeletinho, carne moída, ovo mexido. E depois de 45 dias, que o ponto ele já cai sozinho, já causa uma fibrose, já é neoformado, um novo estômago, aí já vai passar com a nossa nutricionista, ela já vai fazer a bioimpedanciometria, ou seja, vai avaliar a composição corporal dos nossos pacientes todos, iniciando pela taxa metabólica basal, ver como é que está o metabolismo dos nossos pacientes, as proteínas, os aminoácidos, água corporal total, água retida, e dali massa magra, massa gorda. E dali ela vai fazer uma dieta balanceada, específica e individualizada para cada um dos nossos pacientes. Tá? Temos também, que é muito importante, o acompanhamento também durante o ano do coach, do psicólogo específico no tratamento da obesidade e do emagrecimento, no qual vão focar transtorno de ansiedade, compulsões alimentares, fobias alimentares. É aquele que vai estar no dia a dia ligando para os nossos pacientes, ver se ele está fazendo algum tipo de atividade física, se ele está engajado com o projeto, se ele está tendo alguma dificuldade em relação a algum aspecto ou emocional, ou médica também. Para vocês, é relação ao tratamento da endossutura gástrica, que é a bariátrica por endoscopia. Esse é um tratamento relativamente novo, ele tem pouco mais de 2 anos, né? Ele tem pouco mais de 2 anos aqui no Brasil, fora do Brasil já tem há muito mais tempo, e a gente tem tido casos de pacientes, vou falar pela minha experiência, de pacientes que passam em consulta e eu acompanho semanalmente. Então tem pacientes que em uma semana, em 8 dias, em 10 dias, têm perdido 8 quilos com a endossutura gástrica. E aí a gente tem que entender o perfil do paciente. É um paciente que tem um sobrepeso maior do que, por exemplo, do balão intragástrico. Então o resultado a gente tem sempre que quantificar em porcentagem de perda de peso, porcentagem do peso total e não só a quantidade de peso. Só para eu dar um link aqui rapidinho, dá boa noite aqui para Elisângela e para Dona Nalva, que estão aqui pelo Facebook nos acompanhando. E pelo Instagram, a Juliana, Sidneia, Yasmin, enfim, a Helena, a Cristina, a Pri, o Gomes, um abraço a todos. E se tiverem perguntas, por favor, vão falando que a gente vai responder aqui todos vocês ao vivo. A Marcela Antonietti também, que está aqui do nosso lado assistindo, mas já levantou a mão para dar um abraço para ela também. Bom, pessoal, todos os tratamentos de perda de peso, como eu falei no começo, eles passam passam a ser métodos que são muito eficazes se o paciente souber aproveitar. Então, o que é isso? O paciente, durante esse período de 6 meses que ele vai estar com o balão há 1 ano, ou de 1 ano após ter feito a endossutura gástrica, o paciente vai ter o suporte da equipe multidisciplinar. Quem são essa equipe? Médico, nutricionista, coach de emagrecimento, e a nossa equipe que está por trás ali também, que é a nossa secretária, que é a nossa enfermeira, enfim, tem uma equipe inteira assistindo esses pacientes. Além disso, eles estão ali incluídos em um grupo de WhatsApp, onde todos os pacientes intercalam e falam entre si, trocam experiências. Por quê? Cada um tem uma particularidade. Então tem pacientes que, por exemplo, pós colocação do balão intragástrico, quando bebem água natural, eles sentem um pouco mais de estufamento, sentem aquele mais pesado. Já quando tomam, por exemplo, um suco, desce um pouquinho melhor. Outros, em relação ao gole, tem alguns que tomam com colher as sopas do início, tem outros que já tomam com canudinho. Então essa troca de experiência que a gente tem, volto a falar, são mais de 2.000 pacientes que passaram o balão com a gente. Então no nosso grupo de WhatsApp atualmente tem, em cada um dos grupos, se não me engano, mais de 100 pacientes. Então essa troca ela é muito positiva, que tem pacientes que colocaram o balão hoje, até mesmo outros que estão com o balão já há 6 meses ou 1 ano. Então o que a gente traz de experiência para vocês é justamente isso. Agora, o paciente, doutor, que coloca o balão, ele some. Ele não vai nas consultas,
ele não está nem aí, ele simplesmente acha que vai ser mágica. Na sua experiência, em comparação desse paciente com o paciente que coloca o balão, vai mensalmente nas consultas com o senhor, nas consultas com os outros profissionais, qual é a diferença principal em resultado? Olha, esse paciente número 1 que você falou, o paciente ele tem que estar muito focado, né? Já bem determinado e já tem que ter uma ampla experiência na parte nutricional e tá com a cabeça muito determinada e focada num projeto individualizado sozinho. A gente sabe que as coisas sozinhas, individualizadas, não percorrem tão bem quando você tem uma ajuda de uma equipe toda, já uma equipe preparada, com uma boa experiência no assunto, para poder ajudar da melhor maneira possível. Na clínica, para você ter uma ideia, meu telefone fica 24 horas ligado, né? Da enfermeira Marcela totalmente ligado, do nosso coach de emagrecimento psicólogo ligado, da nutricionista, tiver alguma dúvida no mercado, lógico que não vai ser instantâneo, mas olha, estou com dúvida nisso daqui, vai ser legal, isso daqui é light, é diet, qual é a diferença? Para mim, ela vai responder. Então, o que eu falo para meus pacientes é o seguinte, nós vamos dar uma escola para eles e a nota quem vai tirar são eles. Nós temos hoje um baita de um equipamento que eu acho que é maravilhoso, eu acho que o balão intragástrico é o método hoje não cirúrgico mais eficaz que tem a nível mundial, nada parecido, tá? Minimamente invasivo, com uma média de perda de peso em torno de 20% a 30%. E se tiver uma equipe focada, determinada e com um aluno determinado a aprender tudo, e se ele colocar tudo que nós fizermos e nós passarmos para eles em prática, o resultado dele é 10. Se ele fizer mais ou menos é 8. Se fizer mal é 5. Ele vai levar a nota dele, como a gente leva na nossa vida pessoal, né? Perfeito. Só para não deixar passar aqui, Dr. Alfio, nosso irmãozão aqui. Dr. Alfio. Um grande abraço pro senhor, Dr. Esse Alfio. me ajudou muito. Você é passador de balão, esse é craque. É isso aí, pessoal. Vamos lá. A gente tá aqui online com vocês há quase 20 minutos e eu tô esperando as perguntas, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos perguntar, que a gente tá aqui para tirar dúvidas de vocês. Agora vamos falar um pouco sobre o principal efeito do balão e quanto tempo dura quando a gente fala na questão da inibição do apetite. O senhor falou que tem algumas relações disso. Sim. O que isso ajuda o paciente ao longo do tratamento? Olha, o balão intragástrico, a gente sabe que nos primeiros 3 meses é o pico máximo de inibição da produção da granina. Isso daí é a nossa experiência. Já a partir do 3º mês, os pacientes já estão com um aprendizado já psicológico, né? Já está com um aprendizado já nutricional. E isso daí cada vez vai ficando, os pacientes vão ter um pouquinho mais de fome, já vão ficar menos saciados, mas com esse aprendizado que eles estão tendo, com uma boa qualidade nutricional, eles podem até aumentar a quantidade de alimentos, mas com uma boa qualidade nesses alimentos e sabendo que eles só precisam daquilo que a nossa nutricionista vai passar para eles, porque nós estamos vendo mensalmente o metabolismo, a taxa metabólica, se tem água retida, se não tem. E daí a gente quantifica a quantidade específica de alimentos dos pacientes para eles comerem. Então, se é 300 gramas, 200, são 800 calorias, 1.200 calorias, é aquilo que o paciente tem que percorrer. Passou daquilo lá, já é um excesso, já é gula, não precisa mais do que aquilo. Nós precisamos só daquilo lá para o nosso organismo, a máquina da continuidade. Senão o resto vai ficar só como uma absorção de gordura. Então, não vejo necessidade. E o que eu não recomendo com o balão, que além de dilatar, tem a propriedade de perder essa saciedade precocemente, são 2 fatores primordiais que eu já não recomendo os pacientes lá na clínica. A primeira coisa que eu já falo para eles: bebida gaseificada não combina com tratamento estético, seja balão, argônio, seja endossutura gástrica. Então, bebida gaseificada em geral, seja energético, H2O2,
água com gás, não recomendo com balão gástrico. E bebida alcoólica também, não faz parte do nosso tratamento. Inibe a propriedade da produção da grelina, tira o filme do balão, do contato do balão com a mucosa produtora, esse filme perde-se, então o paciente já perde essa saciedade precocemente. Então são algumas dicas que a gente dá para os nossos pacientes aí durante o tempo que eles estão com a permanência com o balão gástrico. Perfeito. Só para registrar mais duas presenças aqui, da Juliana Bella, que é representante do Corpórea, e do Fernando, que é representante da GFE. São duas marcas de balão sensacionais que a gente utiliza aqui na clínica. A gente teve aqui a pergunta da Fabi, quais são as contraindicações. A Daia mandou boa tarde Daia, para você. E a Fabi também perguntou aqui por que água com gás não pode. Então vamos na primeira, que são as contraindicações. Na sequência, o doutor já fala por que água com gás é proibida. Olha, são poucas contraindicações para o balão gástrico. Então são, em geral, são algumas alterações anatômicas, como uma hérnia de ato muito grande, uma esofagite intensa, erosiva, paciente com uma polipose gástrica, paciente com varizes de esôfago, paciente renal crônico em diálise, paciente em insuficiência hepática, né? Paciente que já teve quadro de pancreatite, já em alguns casos, pacientes que tem cálculo de vesícula, eu não recomendo colocar, que pode propiciar um quadro álgico, um quadro desencadear fatores sintomáticos mais proeminentes. Então, basicamente, são poucos, né? Pacientes com úlcera ativa, a hora que a gente estiver fazendo o procedimento e ver, a gente trata, alguns pacientes têm algum tratamento que dá para fazer. As contraindicações absolutas são muito pequenas, tá? E tem essas relativas que eu falei. Em relação às bebidas gasificadas, primeira coisa, vai dilatar o teu estômago, né? Dilatando o teu estômago, vamos falar que estamos ocupando 50%, 70% lá do teu estômago. Vai dilatar, vai passar mais comida. Isso daí eventualmente vai passar mais comida. Além de passar mais comida, tem os fatores sintomáticos que, consequentemente, eles vão ter. Uma aerofagia intensa, que é eructação intensa, vai ter um refluxo mais proeminente, né? Pode voltar até esse líquido pela boca. Então, e além de perder essa propriedade que é maravilhosa do balão, que é de inibição da grelina, e perder essa saciedade precoce e prolongada com pouca quantidade de alimento. Por isso que eu não recomendo nenhum tipo de bebida gaseificada com a prótese. Perfeito, vamos lá. Quando a gente fala agora, a gente tem alguns pacientes que estão assistindo a gente aqui, não vou falar nomes porque nem todos falam que estão usando o balão intragástrico para família, para amigos, mas tem pacientes aqui que eu queria só agradecer a presença, de estarem vendo o vídeo e relatem aí, em forma até mesmo de perguntas, o que vocês sentiram, que é importante as outras pessoas também terem essa visão das pessoas que já colocaram o balão intragástrico. Agora vamos lá. Eu fico muito no pé dos pacientes em relação à atividade física e seguir a dieta à risca. E só para pontuar para vocês, assim, que na verdade, tudo quando a gente fala da perda de peso, seguir a risca é importante, mas nem todos conseguem seguir a risca porque você tem fatores aí da sua vida cotidiana que não te permitem. Teve uma paciente específica, só para relatar aqui para vocês rapidamente, que ela estava ali com a perda de peso dela não tão grande, então ela estava perdendo por semana 300, 400 gramas, 500 gramas, quando desejável, no caso dela, era perder em média 1,5 kg até 2 kg. E aí a gente conseguiu introduzir para ela uma atividade física que qualquer um pode fazer em casa, que por exemplo é a escada. Então ela mora, se não me engano, no 10º andar, então ela começou a fazer subidas de escada e ela tomou gosto por isso, começou a fazer caminhada em seguida, uma corrida. Então essa combinação de atividades físicas que ela foi fazendo fez com que ela,
por incrível que pareça, de uma semana para outra, voltasse a ter uma perda de peso aí de aproximadamente 2 quilos por semana. Então, quando a gente fala que a atividade física ela é muito importante, é justamente por isso, porque ela vai te ajudar na perda de peso como um todo, além da qualidade de vida. Agora, a minha pergunta, doutor, por que a atividade física moderada e intensa dá esse up quando o paciente está com o balão, ele começa a ter uma perda muito mais significativa? O que a gente recomenda para os nossos pacientes Primeiro eu queria mandar um abraço aí para o meu queridíssimo e um dos maiores endoscopistas bariátricos do Brasil, Dr. Sérgio Barrichello. Um grande abraço para esse monstro da endoscopia bariátrica. Um beijo para ele, esse é fera também. O que eu falo é o seguinte, o que eu recomendo para os meus pacientes os primeiros 3 meses, para você ter uma perda de peso adequada, nós incentivamos os pacientes a fazer uma atividade aeróbica, ou seja, suadeira, perda de peso, spinning, correr, perder gordura. E depois dos 3º mês em diante, fazer uma atividade intercalada, aeróbica e musculação. Para quê? Para ganhar uma massa muscular, uma massa magra. Você tendo uma massa magra, você entra num ciclo de Krebs diferente, que é um ciclo do metabolismo diferente, né? Você tem mais gasto energético, você consegue manter o peso e perder o peso com esse tipo de atividade física. Então, o que é recomendado na clínica? Primeiro, chegar num peso adequado, com atividade aeróbica basicamente quase 100%. Chegamos num peso já adequado, já dividir a parte aeróbica com a parte de musculação, para ganhar essa massa magra, que nós sabemos depois da retirada do balão, ou seja, outro procedimento, quem tem uma massa muscular consegue manter o peso por mais tempo, né? E, consequentemente, a isso não só manter, continua a ter a perda de peso pós retirada de balão ou pós tratamento com a endossutura gástrica ou plasma de argônio. Perfeito. Vamos aqui só dar o nosso boa noite para Ana Maria pelo Facebook e no Instagram, vamos lá. A Daia perguntou da caipirinha quando pode. Na verdade, a bebida alcoólica, ela só é indicada, na verdade... aliás, não é indicada nunca, né? Mas assim, o uso dela, para quem gosta, de forma moderada, só depois da retirada do balão intragástrico. Aí aqui a gente tem a Bruna. A Bruna ela falou o seguinte: 19 dias com balão, estou me sentindo ótima. O pouco que como, já me sinto satisfeita. Estou amando. Não vejo a hora de fazer um mês para ir na consulta e ver o quanto consegui perder de peso. É isso aí. Muito obrigado pelo seu relato, Bruna. Parabéns. Parabéns para você. Mérito é teu. Nós te demos uma bela de uma ajuda. O balão é uma baita arma, mas não adianta ter uma baita arma e atirar de espingardinha de chumbo. Isso que eu falo aos meus pacientes. É maravilhoso, é uma R15, mas se os pacientes não tiverem determinado, focado no programa, no projeto que for passado para eles, se eles seguirem tudo, no mínimo 20% de perda de peso tenho certeza absoluta que chegam nesse objetivo, no mínimo. Perfeito. Doutor, quando a gente fala de uma pessoa que inicia o tratamento aí com 100 quilos, então a gente tem um paciente que começou o programa de emagrecimento com 100 quilos, qual é a expectativa de perda de peso dele ao longo de 6 meses ou 1 ano? Olha, a média da clínica é 20 a 25% com a prótese de 6 meses e de 30 a 35% com a prótese de 1 ano. Essa é a nossa estatística da clínica. Isso lá, eu tenho lá registrado no meu book lá, mais de 80% dos nossos pacientes chegam nesse objetivo. Lógico que já tivemos casos de aluno muito mais aplicado, eu chamo de aluno, nem de paciente, aluno aplicadíssimo, que em 6 meses já perdeu 40%, 50%. Paciente que é para bariátrica desistiu, aprendeu o método, mudou totalmente o estilo de vida, totalmente mudança de hábito alimentar, colocou o projeto com unhas e dentes, e aí teve o resultado que foi o que ele
levou para ele, né? O que ele quis para ele. Então, isso é fantástico. Perfeito. Quando a gente fala do tratamento, a gente fala que o paciente, dessa adesão que o doutor tanto fala, é justamente a importância do paciente ele estar incluído nesse contexto de mudanças de hábitos e comportamentos. Tem muitos pacientes, eu acompanho os pacientes de uma forma diferente, o doutor Guilherme, diferente da nutricionista. E tem muitos pacientes que a gente observa que ele teria que perder, suponhamos, 20 quilos em 6 meses, e quando o paciente está ali acompanhando, ele está passando em todo mundo direitinho, ele está seguindo o que é proposto a ele, em 4 meses ele já alcançou essa perda de peso. E depois disso ele consegue ter um tempo maior para reeducação alimentar. Então é importante o paciente ter consciência de que não é o peso ideal dele, não é só o que a balança registra, e sim o que ele se sente bem. Então tem pacientes que viram e falam, olha, eu quero ficar com aquela saboneteira, eu quero ficar bem fininha. Tem outros que falam, olha, eu muito magra, fico esquisita, prefiro ficar num peso ali X. Então isso é determinado pelo paciente em conjunto com o Dr. Guilherme. Então eles juntos chegam nesse bom senso de, olha, qual é o teu peso ideal? O Dr. Guilherme vai falar no aspecto de saúde e o paciente no aspecto visual. Então, isso é alcançável. A primeira pergunta que se faz para o paciente sempre é assim, você acha que é alcançável perder, por exemplo, 40 quilos em 6 meses? E aí a gente vai mostrando as ferramentas que vão fazer com que ele chegue lá. A primeira e principal delas é iniciar o tratamento com balão intragástrico. Por quê? Se o paciente postergar esse início do tratamento, ele vai se sabotando de uma forma com que a gente já percebeu que o paciente, às vezes, ele precisa colocar o balão, ele sabe que quer colocar o balão, ele tem condições de colocar o balão, mas ele posterga isso porque vai ter as festas de final de ano. Então o que acontece? O paciente que estava com 90 quilos, ele aproveita e ele fala, não, depois do balão eu vou conseguir perder tudo. Então de 90 ele vai para 107 quilos, ele vai para 110 quilos, porque ele abusa e ele não tem nada que freie, que controle. E aí quando busca o tratamento, ele já está numa condição que é uma condição muito mais dificultosa para ele, porque aí provavelmente ele já adquiriu, por exemplo, algumas doenças que são associadas frequentemente à obesidade. E quais são essas doenças, doutor? E antes de eu complementar a tua explanação, o que eu deixo bem claro para meus pacientes, seja balão, sutura, tratamento medicamentoso, plasma de argônio, a primeira coisa que eu sento com eles e falo para eles, não tem milagre, tá? Nenhum tratamento tem milagre. Nem os nossos tratamentos endoscópicos minimamente invasivos, que são hoje uma ferramenta maravilhosa, espetacular, nem os tratamentos cirúrgicos também. Então o que eu falo? Tem fases. Se o paciente chegar no consultório e eu achar que o paciente não vai engajar, não está com a cabeça legal, primeira coisa que eu falo, não faça o tratamento. Não está focado, precisa resolver coisas no trabalho, no emprego, familiar, não está com a cabeça boa, está com uma mãe doente, ou com o pai internado, não faça o tratamento. Precisa ter um projeto, um programa, um foco, uma determinação para nós chegarmos juntos no objetivo que a gente traça. Porque senão vai frustrar a nossa equipe e vai frustrar também o paciente. Então, a primeira coisa que eu deixo bem claro é isso, meus pacientes. Não está no momento certo, espera chegar o momento certo e a gente vai ajudar da melhor maneira possível com os métodos que nós temos na mão. Eu tenho certeza que são muito eficazes, são excelentes, mas desde que o paciente esteja preparado para passar por todas essas etapas até chegarmos no sucesso final. Voltando à tua pergunta, qual que foi mesmo, Gui? Esqueci. As doenças associadas à obesidade. As doenças relacionadas à obesidade que a gente mais trata e que vão nos procurar no consultório são as dislipidemias, os pacientes com hipertensão, diabetes, esteatose hepática já num grau moderado, acentuado, pacientes podem vir até cirrose hepática por excesso de alimentos, os pacientes que têm apneia do sono, né? Pacientes que têm problema osteoarticular, alguns pacientes deprimidos,
né? Em geral, paciente com depressão por causa do peso, já não consegue ter uma vida social normal, já tem dificuldade para arrumar um emprego, porque ninguém quer dar emprego para eles, porque acha que vão ser internados, vão ter problemas de saúde por conta da obesidade. E também as pacientes que têm dificuldade para engravidar. Então, e os pacientes também que já engravidaram, já tiveram os seus nenês e estão com dificuldade para voltar ao peso normal. Então, basicamente, é esses pacientes que é o perfil dos pacientes que estão hoje no tratamento, dos nossos tratamentos de emagrecimento da Endonet. Perfeito. Só mandar aqui um oi para o Guilherme e a Juliana, a Bela, que é a representante da Medicone, colocou show, doutor. Isso é muito legal. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de tratamento de perda de peso, a gente tem que falar também que o paciente ele tem uma identidade. Então esse paciente ele tem que se identificar. É o que acontece muito. Eu vejo muitos pacientes que viram para mim e falam: eu já perdi 20 quilos, mas eu olho no espelho e eu ainda me enxergo com 20 quilos a mais. Então, acaba acontecendo essa distorção de imagem, que a gente também trabalha isso durante o tratamento. Então, muitas vezes o paciente ele precisa ter autoestima levantada, ele precisa ter o olhar para ele mesmo, quanto pessoa, quanto tudo que ele tem de valor. Ele precisa ser enxergado pela família também de uma forma satisfatória. Então, quando a gente fala de emagrecimento, muitas pessoas pensam que é estética. E o emagrecimento, na maioria absoluta dos casos, não é estética, e sim saúde, qualidade de vida e bem-estar. Porque a pessoa ela precisa ter o convívio social de uma forma adequada, ela precisa ir à praia de uma forma que ela goste, ela precisa viajar, ela precisa pôr uma roupa bonita, ela precisa se maquiar, ela precisa sair, ter um convívio social. E muitas vezes, as pessoas que estão acima do peso, principalmente quem está bem acima do peso, tem essa dificuldade de interação social. Então, quando a gente trata a obesidade, a gente não está só tratando a saúde do paciente, a saúde física, está tratando também a saúde mental. Então, é importante que as pessoas ao redor compreendam isso, compreendam que o sobrepeso ele é muito além do que a gente enxerga. Vocês viram aqui, o Dr. Guilherme acabou de relatar uma série de doenças que estão relacionadas ao sobrepeso. E tem muitos pacientes que chegam para nós, eles falam assim: meu exame deu tudo certo, eu estou colocando balão porque é estética. Só que se esse paciente, doutor, por exemplo, levar mais 1, 2, 3 anos para colocar o balão, não pode acontecer tudo isso? Exatamente. Então, desculpa, pode falar. Não, pode ter isso, ainda mais se tem histórico familiar e cada vez com o passar do tempo, o metabolismo cada vez ficando mais lento, tendo fator hereditário em conjunto, com más hábitos alimentares, sem atividade física, por conta disso daí, que vai levando cada vez menos os pacientes a fazer algum tipo de atividade física. A consequência, mais tarde, não tenho dúvida, que vai acarretar algum tipo de doença. O tempo cobra, né? O tempo vai cobrar. O tempo vai cobrar. Inclusive, a gente tem uma incidência, por exemplo, se a gente falar de pacientes em obesidade, a gente tem uma incidência muito maior de óbitos por doenças cardiovasculares. A gente tem agora, por exemplo, o coronavírus, que é o que está mais em evidência agora. As pessoas a pessoa com obesidade e, consequentemente, com essas comorbidades, elas têm chances maiores de evoluírem da forma mais grave da doença. E não é simples tratar a obesidade. Não é simples. Muitas pessoas falam: é só fechar a boca, é só fazer uma dieta. Não é assim tão simples para a maioria das pessoas. Porque muitas vezes a pessoa precisa de um método auxiliar, como por exemplo o balão intragástrico, como a endossutura gástrica. A gente observa, a gente tem um número muito grande de pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica metabólica, que é a bypass, e depois de 2 anos já reganharam 30%, 40% do peso perdido. Então é importante que a pessoa lá entenda que não é só o método que vai ajudar a emagrecer, é ela aderir ao programa e ter a mudança dos hábitos e comportamentos. Porque imagina, se a pessoa que fez a bariátrica bypass fica com quantos miligramas de... 60 ml de volume gástrico residual. Imagina, e volta a ganhar peso. E a pessoa volta muitas vezes ao seu peso anterior à cirurgia. Então é importante isso que o doutor falou. O que é dado aqui na clínica é uma escola.
é uma escola. Então, diferente de muitos locais que você vai, coloca o balão, vai embora e volta depois de 6 meses para retirar o balão, a gente tem uma preocupação, um olhar diferente para o paciente. Porque o nosso olhar é de uma forma humana, é de uma forma de entender que o paciente é um indivíduo particular e que ele precisa ser tratado de forma individual. Então, a dieta de um é diferente do outro, o acompanhamento com coaching de um é diferente com o do outro. O acompanhamento médico, a gente tem protocolos que o doutor faz em determinadas fases do tratamento, que entra com algumas medicações, algumas fórmulas. Isso é protocolo, mas varia de acordo com cada caso. Alimentação, às vezes a gente com jejum prolongado, 2 dias de dieta detox, a gente faz uma dieta de legumes com proteínas, depois só com carne, a gente faz uma mistura de tudo até acertar individualmente a cada paciente, porque cada organismo reage de um jeito, com a parte alimentar, com a parte psicológica, e a gente vai dando esse suporte todo, e passa todo mês comigo lá na clínica, eu vou pedindo exames metabólicos, enzimáticos, hormonais, e vou corrigindo algum problema se vier a ter nesses intervalos. Então, o que eu quero deixar bem claro também aos pacientes, que precisa ter essa rédea curta, porque a obesidade é uma doença crônica e recorrente. Então, não é tão fácil achar, vou fechar a boca. Precisa de um acompanhamento muito de perto, de uma equipe qualificada, multidisciplinar, para ter bons resultados para o combate ao sobrepeso e obesidade. Perfeito, agora vamos aqui dar um oi para o Robson pelo Facebook e aqui pelo Instagram, para o Marcelo, para a Natália, para Carminha e para o Anjos. Pessoal, vamos lá. A gente está aqui falando de o que acontece antes do tratamento, a gente já falou durante o tratamento. Agora vamos falar de depois. O paciente tirou o balão intragástrico, então o paciente colocou o balão com 100 quilos, finalizou com 60 quilos, depois de 1 ano, tirou o balão, e aí? E aí, 1 ano eu acho o tempo, é a minha experiência. 6 meses é bacana, é ótimo, mas eu acho que 1 ano é o tempo ideal para você aprender tanto na parte emocional, parte psicológica e, consequentemente, também na parte nutricional. Aprender que aquilo lá que é o suficiente para você ter um projeto de vida depois com qualidade de alimentos necessários para você depois combater essa doença. E recomendo aos pacientes nossos também acompanhar, fazer, não precisa ter aquela obsessão, é seguir o projeto com atividade física, mas sempre ter um policiamento, ou seja, passar não pode ser às vezes mensalmente ou a cada 2 meses, com a nutricionista, com o coach, com o psicólogo, com o médico, para sempre haver essa inter-relação entre a perda de peso, se está indo satisfatória depois da retirada, e a gente vai acompanhando, isso é muito importante, para ficar bem embasado depois, para os nossos pacientes, ter essa boa qualidade de vida, mas recomendo, depois da retirada do balão, fazer o acompanhamento ainda por pelo menos 1 ano, 1 ano e meio com a equipe multidisciplinar, principalmente com o nutricionista e com o psicólogo, com o coach de emagrecimento. Eu acho fantástico. Perfeito. Doutor, a gente fez aí uma análise de uns prontuários, acho que cerca de 1 ano atrás, a gente avaliou cerca de 300 prontuários. E isso na época, a gente viu que os pacientes que durante o tratamento fizeram acompanhamento e que depois, aliás, e que também fizeram atividade física de uma forma regular, eles tiveram uma permanência no peso muito mais tempo, e quando tinham reganho de peso, mínimo que seja 1, 2 quilos, eles conseguiam voltar e ali conseguir perder esse peso que tinha reganhado. Isso eu acho bem interessante, porque assim, o paciente que ele, depois que tira o balão, ele pensa que ele vai voltar para os maus hábitos e tá tudo certo,
esse paciente, ele na verdade não entendeu nada. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Por quê? Durante o tratamento, você tem que seguir aquilo que é feito, mas não é só durante o tratamento. É justamente para ter uma mudança, para que depois que você finaliza o tratamento, aquilo que o doutor acabou de falar, você vai seguir aquilo como um projeto de vida. Tem pacientes que eles falam muitas vezes, mas eu vou ter que a vida inteira comer isso, mas eu não gosto, mas é pouco. Ao longo do tratamento, esse paciente ele fala que ele está amando a nova dieta, ele não consegue mais voltar. Tem pacientes que relatam para a gente mudança de paladar em coisa de pouco mais de um mês, que fala que quando foi tomar um café com açúcar já achou horrível, que já estava habituado a tomar, não sei se com adoçante ou com açúcar diferente, enfim. Comidas também a gente recomenda, a nutricionista quando passa, ela passa uma dieta que ela vai colocar pouco sal na comida, ou até vai colocar alguns componentes que são mais salgadinhos para evitar de colocar o sal. Então quando ela vai no restaurante externo, que ela come ali e é uma comida diferente, ela já percebe o paladar. Então veja como é importante o paciente aprender tudo o que o doutor fala durante esses 6 meses ou 1 ano. Porque não é à toa. O que eu sempre falo é que o que a gente passa para o paciente não é só o que está na literatura. É o que está na literatura, mas principalmente a nossa experiência. Volto a falar, são mais de 2.000 procedimentos realizados. Então isso traz para a gente o quê? Mais de 2.000 pacientes que são indivíduos particulares que trouxeram experiências diferentes para a gente. Então a gente tem esse know-how, então a gente já sabe o perfil do paciente. Quando começa a gente sabe, olha, esse paciente aqui vai precisar ser acompanhado dessa forma. Esse aqui, ele relatou para a gente uma coisa, mas pela nossa experiência, na vida dele normal é outra. É um paciente que come um prato maior e o que come beliscando ao longo do dia. Então a gente tem protocolos diferentes para tudo isso. Então é importante que o paciente, quando senta com o Dr. Guilherme, ele relate 100% da verdade. Ali com o médico não é para ter vergonha de falar que errou, que fugiu, que fez alguma coisa que não estava previsto na dieta, por exemplo. Por quê? O médico ele precisa saber de 100% da realidade. Se o paciente não relatar tudo, o médico não vai conseguir dar o respaldo que o paciente precisa para a eficácia do tratamento. Então, quando a gente estava até conversando isso no carro, a doutora Marcela e eu. Mas sabe que eu vou pegar no pé, hein? Eu sou um chato. Vai relatar, é importantíssimo o que o Guilherme está falando, e eu vou pegar no pé, porque o que nós sentamos em conjunto, na primeira conversa que tivemos, foi determinar que os pacientes precisam seguir, e eu gostaria que seguisse 100% do que nós combinamos, né? Lógico que uma escapadinha ou outra não tem problema, mas o meu medo é virar isso daí virar uma rotina como era anteriormente. Então a gente pega no pé, nós temos a equipe multidisciplinar, reunião semanais, quinzenais, e conversamos de todos os pacientes. Chamo o paciente antes, o nosso combinado é 30 dias, mas se não eu chamo ele no zap, ligo para eles, eventualmente se vai vir ou não na consulta. Ligo cobrando o que não foi feito, alguns ficam chateados comigo, achando que eu tinha que ser menos durão, mas o tratamento da clínica é esse. É tratamento duro, tratamento embasado em qualidade de vida, no bem-estar dos nossos pacientes. Então, siga um projeto para todo mundo sair com um resultado muito bom. Perfeito. E para que isso aconteça, a gente sempre fala que o paciente tem que fazer, por exemplo, falando de atividade física, aquilo que lhe agrada. Não adianta, se você não gosta de musculação, você entrar na musculação porque é o que vai te ajudar nesse momento. A musculação, ou a ginástica rítmica, ou hoje está muito em moda o crossfit, está muito em moda o ritmo, né, que é uma dança lá mais cadenciada para perda de peso, o Muay Thai. Então é importante você identificar qual modalidade de atividade física você mais vai se identificar, porque dessa forma você vai fazer ela de uma forma mais tempo. Agora, tem que se atentar àquilo que o Dr. Guilherme falou. Não é só a perda de peso, é também o ganho da massa muscular.
Então já aconteceu do paciente, estava numa onda de perda de peso muito grande, estava perdendo 4 ou 5 quilos ali por semana, muito acelerado, e ele falar, não, peraí, agora você tem que fazer exame, faz a bioimpedanciometria pela nutricionista e volta, ele fala, não, peraí, você está perdendo muita massa, você tem que equilibrar, né, doutor? Exatamente. Então tudo existe um equilíbrio, por isso é a importância de estar sendo assistido pelo Dr. Guilherme sempre, porque ele vai te dar esse respaldo. Agora vamos lá. Juliana Bela. Doutor, sou suspeita em dizer, acho muito legal os protocolos da clínica e a atenção que vocês dão aos pacientes. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre, equipe nota 1000. Muito obrigado, Juliana. Obrigado, Ju. Bom, pessoal, a gente já está aqui em viés de encerrar a live. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum questionamento. E aí aproveita, a gente já vai encerrar em 5 minutos. Enquanto isso, vamos lá. Doutor, quando a gente fala hoje dos tratamentos de emagrecimento, se a gente for falar isso ao nível de qual é o perfil de paciente indicado tirando IMC para cada um, o que o senhor falaria, por exemplo, o do paciente que vai fazer a endossutura gástrica e o balão intragástrico de 1 ano, o que leva a determinar qual vai ser o tratamento indicado para esse paciente? Aí vai da escolha do paciente. O IMC, tanto para um quanto para outro, bate 30 a 40. Que aí o balão de 1 ano indica acima de 35 de IMC, com resultado muito bom, muito parecido com a sutura gástrica. Só que é um método temporário, né? É um método temporário, que o paciente vai ter 1 ano para aprendizado, aquela coisa toda, com a equipe toda multidisciplinar. E o outro, a endossutura gástrica, é um plus a mais, sem dúvida nenhuma. É um método não cirúrgico, sem corte nenhum, feito tudo por endoscopia, no qual nós vamos dar um zigue-zague, pontos em Z, diminuir o volume interno dos pacientes. E aí vai da escolha do paciente. Eu acho que o paciente tem que começar pelo início. Essa é a minha opinião. O paciente tem que começar com balão gástrico, para ele ver o método, se gostou do método. Eu acredito que em 1 ano o paciente consegue ter essa reeducação, tanto alimentar como psicológica, e ver se não tiver pode fazer o balão adequado e pode complementar com a sutura endossutura gástrica depois, para manter esse peso por um tempo, por mais tempo, porque eu vou deixar bem claro para os pacientes o que eu falo da endossutura gástrica. Nós temos o balão de 6 meses, tá? Nós temos o balão de 1 ano e nós temos o balão de 3 anos, que é a endossutura gástrica, tá? Então tem esse perfil. Balão de 6 meses, balão de 1 ano e a endossutura é balão de 3 anos. Que também depois de 3 anos, se o paciente também não tiver essa reeducação alimentar, seguir um programa, um estilo de vida, lógico que não vai voltar tudo, o estômago não vai dilatar como anteriormente. Mas de 350, de 1,5 litro de 350 vai para 600. Isso daí nós temos uma experiência já, que a gente faz a endoscopia depois e vê que tem alguma dilatação, uma dilatação discreta, como ocorre também com o procedimento cirúrgico. Dependendo do tipo de alimento, a quantidade de alimento ingerido. Então, basicamente é isso. Perfeito. Bom, vamos lá. Dr. Alfio, realmente excelente trabalho de equipe. Parabéns. Muito obrigado, Dr. Alfio. Eu que agradeço, hein? É um elogio sem medidas. Muito obrigado. Excelente médico, excelente endoscopista. Passador de... Se for passar balão em São Bernardo, Dr. Alfio, hein? Recomendo. São Caetano, desculpa. Aí o Robson aqui falou, vou tomar coragem e marcar uma consulta com o doutor. É isso aí. Não precisa tomar coragem não, ele não morde ninguém, ele não bate ninguém, não tem que tomar coragem nenhuma. É só marcar, ele vai te receber lá com todo carinho e te explicar muito, muito mais a fundo aí, até porque ele vai fazer uma bioimpedância, vai te avaliar ali na hora, pedir exames para complementar. Vai ser maravilhoso, Robson, estamos te esperando, tá bom? Bom, pessoal,
Nosso horário já deu. Agradeço a todos que participaram da nossa live, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelo relato da nossa querida paciente Bruna, muito obrigado pelos colegas que assistiram e participaram também. Quero deixar aqui um beijo especial para a Marcela, que ela não quis aparecer, está ali atrás nos bastidores, mas ela é a parte fundamental da equipe. E agradecer também ao Dr. Guilherme por ter disponibilizado esse período aqui para a gente estar aqui no Face e no Insta da Clínica Endonete. Doutor, muito obrigado. Obrigado. E deixo a Clínica Endonete à disposição para os pacientes que necessitam de um bom acompanhamento, de uma equipe muito árdua, com uma experiência muito ampla no tratamento da obesidade, nos tratamentos da obesidade minimamente invasivos. Só procurar a gente, que a gente vai explicar detalhes por detalhes para cada paciente individualmente e vamos escolher em conjunto qual vai ser o melhor método e o mais eficaz para chegarmos num peso ideal, para ganharmos novamente uma autoestima, para ajudar em todos os aspectos relacionados a esse tema amplo, que é a obesidade, que hoje mais de 50% dos brasileiros já estão em sobrepeso e 20% dos nossos brasileiros já estamos em obesidade. Então é um tema importantíssimo e a Clínica Endonete está à disposição de todos os clientes e amigos para lá tomar um café e serem avaliados caso chegam no momento que acham que chegou o momento de ter esse carinho, de ter essa perda de peso que está incomodando. Então estamos lá à disposição de todos. Muito obrigado, pessoal. Um beijo no coração de todos.